Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula exclusiva aqui no nosso canal e mais uma vez hoje a gente tem uma informação muito interessante, muito importante, porque vai fazer muito sentido nisso tudo que a gente está vendo acontecer maluquice no Brasil e no mundo. Eu gostaria de propor para vocês que para a gente fazer uma análise assim de cenário precisa, a gente tem que entender o momento e o documento. Você fala assim, peraí Daniel, como assim o momento e o documento? Existem os fatos e existe o momento em que esses fatos acontecem. Por quê? Conforme eu estou defendendo uma tese aqui com vocês, o momento em que os fatos acontecem é tão importante quanto o próprio fato para você entender o que está rolando, tá? Ou seja, o timing em que as coisas estão acontecendo tem que ser levado em consideração para você analisar o que está acontecendo e os fatos por trás que estão embasando esses acontecimentos e as ações que estão sendo tomadas, tá? Nessa linha de raciocínio, então, eu quero argumentar que a ação do presidente Donald contra o Nicolau Maduro, ela aconteceu num momento muito específico, muito cirúrgico e nos dá referência para nós entendermos o que vai acontecer agora, o que está prestes a acontecer agora. Tudo isso eu já estava falando para vocês já há muito tempo, antes do presidente Donald ser confirmado como o novo líder norte-americano retornando ao poder, depois desse hiato ali, né? Quando ele foi confirmado no dia 6 de novembro, né, de 2024, eu já estava falando que ele estava determinado em partir para cima dos venezuelanos, mas dos iranianos. Só que eu já tinha falado para vocês que para ele partir para cima dos iranianos, ele precisava garantir um acesso alternativo ao petróleo, porque a maior ferramenta que os iranianos têm para tentar se proteger de uma ofensiva é dizer que eles vão fechar o Estreito de Hormuz e parar de mandar petróleo para o mundo inteiro. Quando os Estados Unidos conseguem acesso ao petróleo venezuelano, portanto, lembrando que a Venezuela é a maior reserva de petróleo do planeta Terra, ele garantiu sinal verde para poder partir para cima dos iranianos. Mas agora, vamos entender primeiro o que aconteceu na Venezuela para a gente entender o que vai acontecer agora no território iraniano e não tenham dúvida, vai impactar o mundo inteiro, inclusive o Brasil. E eu já expliquei para vocês que isso que o presidente Donald fez contra os venezuelanos mudou completamente a ordem internacional. Nós estamos já numa ordem internacional nova, eu não sei se você se lembra, mas quando o Elinho Mosca estava apoiando ali o presidente Donald e quando o presidente Donald foi confirmado no poder, eles tiraram uma foto, o presidente Donald, Elinho Mosca com o filho dele nas costas, e ele colocou Novus Ordo Seclorum, escrito em latim, que significa Ordem Internacional Nova. Ou seja, o Elinho Mosca já sabia que o retorno do presidente Donald significaria uma ordem internacional nova, tá? Então, nessa linha de raciocínio, eu quero argumentar que a ação contra o Nicolau Maduro naquele dia 3 de janeiro foi feita num momento muito específico, num momento muito cirúrgico. O presidente Donald escolheu o dia 3 de janeiro de forma muito cirúrgica e quem acompanha meu canal sabe que eu já tinha falado para vocês, ainda no final de dezembro, que eu estava sentindo um clima de que o início de 2026 seria parecido com o início de 2020. Quando, no dia 4 de janeiro de 2020, eu estava de férias, achando que estava tudo tranquilo, e de repente, dia 4 de janeiro, tentando curtir alguns dias com a família, o que aconteceu? O presidente Donald decidiu eliminar o líder do sistema de defesa iraniano, e aquilo ali deu um quiprocó muito grande logo no início de 2020. O que a gente teve logo depois de 2020 também foi a crise sanitária. Estou aqui na esperança que não tenha uma nova crise sanitária agora em 2026, mas a gente continua de olho, né? Então, nessa minha linha de raciocínio, para que a gente possa ter uma análise eficiente dos eventos do mundo, a gente precisa analisar o fato e o momento, o documento e o momento. Eu estou fazendo uma brincadeira aqui com o que Michel Foucault faz no seu livro Arqueologia do Saber, em que ele faz uma distinção entre monumento e documento, né? Eu estou aqui, em vez de monumento e documento, eu estou falando sobre momento e documento, ou seja, quando as coisas acontecem e os fatos que embasam essas coisas que acontecem, né? Não adianta só você falar, o presidente Donald decidiu derrubar Nicolau Maduro. Não.
Quando que ele fez isso? Foi no dia 3 de janeiro? Por que no dia 3 de janeiro? O que está acontecendo nesse momento e quão importante é fazer isso exatamente naquele dia 3 de janeiro? Aquilo aconteceu no dia 3 de janeiro, a captura do Nicolás Maduro, porque um grande vespeiro tinha acabado de ser aberto nos Estados Unidos e o presidente Donald estava no centro dessa encrenca. Portanto, essas informações contundentes que chegaram ali nos dias que antecederam o dia 3 de janeiro de 2026, mais especificamente dia 19 de dezembro de 2025, a gente entende o momento em que aquilo acontece. 3 de janeiro de 2026 precisa ser analisado à luz do que aconteceu no dia 19 de dezembro de 2025. Aí a pergunta que fica é, afinal, Daniel, o que aconteceu no dia 19 de dezembro que antecedeu essa captura do Nicolás Maduro? Meus amigos, um grande vespeiro foi aberto nos Estados Unidos no dia 19 de dezembro de 2025 e o presidente Donald precisava ali de uma estratégia para apagar essa confusão, tá? Esse caos, para abafar tudo o que estava acontecendo, porque o que aconteceu no dia 19 de dezembro de 2025 estava diretamente relacionado ao presidente Donald, poderia prejudicar muito a sua imagem, como tem prejudicado. Eu não sei se você viu o presidente Donald ontem, né? A gente está conversando aqui nessa quarta-feira, no dia 14 de janeiro. Na terça-feira, ontem, ele estava passando na rua, o presidente Donald, um cara falou um negócio para ele, ele ficou tão irritado que ele falou uma palavra ofensiva contra o cara e mandou o dedo do meio pro cara. Eu não sei se você viu isso. Você sabe o que o cara falou para ele? O cara falou para ele, você é um cara que protege pessoas que fazem maldade com os pequeninos. Ou seja, isso mexeu nele, mexeu no coração do cara. Um cara experiente, com a quilometragem longa como o presidente Donald, foi abalado com algo que alguém gritou na rua contra ele. Ele não apenas falou uma palavra de baixo calão pro cara, mandou o cara ir catar coquinho, para não dizer outra coisa, e mandou o dedo do meio pro cara, tá? Mas agora, o que aconteceu no dia 19 de dezembro? Vamos lá, lembrando só, antes da gente explicar o que aconteceu no dia 19 de dezembro, a importância de você dar o like, a importância de você se inscrever no canal para você receber todas as novidades, beleza? Inclusive, se você acompanha o meu canal Daniel Lopes aqui no YouTube, não acompanha o meu canal de cortes, que a gente está quase batendo 300 mil inscritos ali, apesar do canal ser recente, tá dando mole. Então o link do canal de cortes está aqui embaixo, vou até pedir para minha equipe colocar aí no chat para você, tá? Dia 19 de dezembro de 2025, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que é equivalente ao nosso Ministério da Justiça aqui no Brasil, começou a liberar uma grande quantidade de documentos antigos sobre aquele cara da Ilha Estranha que fazia maldade com pessoas ali de baixa estatura, a gente poderia dizer. O tal do Jefinho, lembra do Jefinho que tinha uma ilha sinistra, né? Acabou indo para o Chilindró e pereceu lá no Chilindró. Congresso americano, com a participação de deputados e senadores de vários partidos, ou de ambos os partidos, né? Vários não, porque os Estados Unidos só tem 3 partidos, né? Republicano, Democrata e Independente. Então, o Congresso americano, com participação de pessoas democratas e republicanas, aprovou uma lei obrigando a liberação total desses arquivos com o limite do dia 19 de dezembro. Então, o presidente Donald já sabia que no dia 19 de dezembro, documentos comprometedores contra ele seriam liberados. E o que acontece? Mas você fala assim, não, Daniel, mas espera aí, o presidente Donald já assinou essa lei que o Congresso formulou. É claro que ele assinou essa lei, porque senão ia pegar mal pra caramba, né? Ele assinou a lei, mas o governo dele liberou, porque o governo dele controla o Departamento de Justiça, o Ministério da Justiça faz parte do Poder Executivo, né? O presidente, que é escolhido pelo povo, escolhe o seu ministro da Justiça. O presidente Donald escolheu os seus ministros de Justiça lá e ordenou que esses documentos fossem liberados, que o presidente Donald assinou. Ele assinou a lei, mas o governo dele liberou apenas uma quantidade muito pequena dos documentos. Menos de 1% do total dos documentos foi liberado até agora, no dia que a gente está gravando fazendo essa aula, tá? Com muitos trechos também apagados, né? Em inglês eles falam assim redacted, né? Que tá com tarjas escuras apagando o texto. Só que os caras cometeram um erro, eles liberaram o documento em PDF com essas tarjas e a galera conseguiu tirar as tarjas e ver o nome de todo mundo, tá? Então, o que foi liberado até agora sobre o presidente Donald? Vários documentos
de coisas muito estranhas, condenáveis e ilegais, mencionam o nome do presidente Donald centenas de vezes. E essas menções incluem registro de voo no avião particular do Jefinho lá, nos anos 90, mais vezes do que o presidente Donald tinha dito publicamente, que ele tinha viajado no avião do cara. Algumas fotos antigas dele com o Jefinho, do presidente Donald com o Jefinho, em festas entre os anos 90 e os anos 2000. Menções a visitas e contatos sociais antigos e um outro documento sobre intimações enviadas para a casa do presidente Donald lá na Flórida em investigações passadas. Isso tudo foi divulgado. O presidente Donald precisava arrumar alguma coisa para distrair a atenção da opinião pública para que isso não virasse um grande problema para ele. Só que a coisa ficou ainda mais estranha, porque nessa época também foi lançado um livro trazendo informações assim estarrecedoras. Um jornalista especializado nos bastidores dos jogos do poder trouxe essa informação à tona e eu vou explicar para você ter uma ideia aqui do peso dessa informação. Eu vou explicar primeiro quem é o jornalista que trouxe essa revelação para você entender a seriedade ali do cara. Alguns não gostam dele, mas ele tem um currículo sólido. Eu estou falando do jornalista americano Michael Wolff. Ele é um jornalista e escritor nascido em 1953, portanto ele tem 72 anos hoje, e ele ficou super famoso, e a gente deve dizer polêmico também, por escrever livros que revelam os bastidores do poder e pessoas poderosas, né? Ele começou a carreira muito novo, trabalhou como office boy no New York Times, enquanto ele estudava na Universidade de Columbia. Ele escreveu para revistas importantes como Vanity Fair, New York Magazine, Hollywood Reporter e USA Today. Ganhou prêmios, né, de jornalismo ali, dois National Magazine Awards. E ele é daqueles caras que adora escrever sobre poder, dinheiro e, assim, fofocas da elite, né? Ele tem livros, assim, best-sellers, né, muito conhecidos. Ele tem um sobre a sua própria empresa de internet que faliu, né? O nome do livro chama Burn Rate, que é um best-seller. Ele escreveu uma biografia do magnata Rupert Murdoch, que é dono da Fox News, entre outros, e principalmente uma trilogia sobre o presidente Donald. Ele escreveu o livro Fire and Fury, em 2018, que é o maior sucesso, vendeu milhões, né, contando os casos dos primeiros meses do governo do presidente Donald. Depois vieram os livros Seed e o livro All or Nothing, né, o mais recente agora de 2025. E o Michael Wolff, ele também fundou um site de notícias que é o Newser, né? E sempre foi conhecido pelo seu estilo assim mais ácido, muitas fontes anônimas e tal. Então muita gente gosta dos livros dele porque parece assim um romance de bastidores. Mas outros criticam ele dizendo que ele exagera, ele inventa diálogos, né? Usa informações sem checar direito e tal. Resumindo, ele é aquele cara que fala dos bastidores do poder, da elite e tal. O Michael Wolff, ele fez um vídeo recente sobre um livro que foi lançado que conta a relação entre o Jefinho Frankenstein e o príncipe André, lá da Inglaterra. E nesse livro saiu uma informação de que o Jefinho Frankenstein teria tido durante muitos anos um relacionamento com a atual primeira-dama norte-americana. E essa informação gerou uma polêmica gigantesca, eu não sei se você ouviu sobre isso, né? E isso aí gerou uma polêmica muito gigante. Lembrando que o nome do livro se chama Entitled, e é um livro do autor britânico Andrew Lawley, e nesse livro ele conta isso, né? O Jefinho falou que ele tinha um relacionamento com a atual primeira-dama dos Estados Unidos vários anos antes dela ter um relacionamento com o presidente Donald, e quem teria apresentado a atual primeira-dama dos Estados Unidos para o presidente Donald teria sido o Jefinho. O curioso é que essa história apareceu no livro impresso, mas ela sumiu da versão digital do livro e da versão do áudio do livro, tá? Porque os advogados da primeira-dama disseram que iam processar todo mundo, inclusive pediram uma indenização de $1 bilhão, e a editora resolveu tirar esses trechos dos e-books e dos audiobooks e das próximas impressões. O problema é que tá lá, né?
É claro que o presidente e a primeira-dama negaram isso tudo, disseram que eles se conheceram em 1998 numa festa em Nova York, por intermédio de outra pessoa, e que o Jefinho Frankenstein não teve nada a ver com esse encontro com eles. Ou seja, os vínculos entre o presidente Donald e o Jefinho Frankenstein são grandes e aumentaram ainda mais quando no dia 19 de dezembro de 2025 essas informações vieram à tona, tá? Inclusive, o que está por trás dos jogos de poder aqui para a gente aprofundar a ideia? Alguns acreditam que o presidente Donald teria então decidido fazer a captura do Nicolai Maduro no dia 3 de janeiro para desviar a atenção dessas novas informações que surgiram sobre o seu envolvimento com o Jefinho Frankenstein. Mas o problema é que, segundo alguns, agora está vindo a revanche do presidente Donald. Ou seja, qual que é o racional aqui, qual que é a ideia? Tentaram prejudicar o presidente Donald com essa liberação de documentos do Jefinho Frankenstein e ele agora já montou um plano de contra-ataque. E esse plano de contra-ataque está diretamente relacionado com a captura do Nicolau Maduro. É o que eu vou explicar para vocês agora. Lembrando mais uma vez do convite para você se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal de Corte Daniel Lopes e também você dar o like aí, tá? Qual que é a ideia? Desde que os Estados Unidos, com a ordem do presidente Donald, capturaram o Nicolai Maduro no dia 3 de janeiro, muita gente no mundo aí está dizendo que o presidente Donald fez isso também para conseguir provas de que a sua derrota em 2020, nas disputas pelos Estados Unidos, quando ele perdeu para o Joe Biden, foi uma maracutaia. O presidente Donald está fixo com essa ideia. Então essa ideia é de que empresas que foram criadas ou que são controladas na Venezuela atrapalharam o presidente Donald de voltar ao poder, né? E agora então a ideia é que, capturando o Nicolai Maduro, né, e ele debaixo de acusações muito graves ali, ele poderia fazer um acordo de delação premiada, cooperar com a justiça americana e entregar informações em troca de pegar uma pena menor. E os apoiadores do presidente Donald estão falando, e o próprio presidente Donald publicou vídeo sobre isso, né, que o Nicolai Maduro sabe como a Venezuela ajudou a fazer o presidente Donald perder em 2020. Muita gente está acreditando que o Nicolai Maduro vai confessar isso para se livrar de uma detenção perpétua, e isso seria a vingança final do presidente Donald por ele ter sofrido esse prejuízo em 2020, tá? Então existem vários ali influenciadores e personalidades, até um oficial do Departamento de Justiça, que repostaram essa ideia de que o Nicolai Maduro, para ter uma pena reduzida, ele vai entregar provas. O que ficou muito estranho foi que o próprio presidente Donald postou várias coisas na sua rede social Truth Social sobre maracutais que teriam acontecido no ano de 2020. Ele publicou essas coisas sobre 2020 bem no dia 3 de janeiro de 2026. Por que quando o Nicolai Maduro estava sendo capturado, ele publica essas coisas de 6 anos antes? Muita gente está dizendo que ele está querendo dizer que agora ele vai ter acesso a esses documentos, tá? Então, o presidente Donald e seus aliados estão usando a detenção do Nicolai Maduro como ferramenta para dizer que a disputa de 2020 teve a gambiarra lá, tá? E se, no mundo real, o Nicolai Maduro fizer uma delação, é claro que isso poderia ser um poder muito grande para o presidente Donald usar isso ao seu favor num ano tão importante que é um ano de disputas de meio de mandato, né? Midterms elections. Só que o problema é que a ideia, segundo alguns, a ideia do presidente Donald não é apenas provar que teve maracutaia lá e ele perdeu de forma injusta em 2020, mas colocar atrás das grades. Não só o Nicolai Maduro, mas aqueles que comandaram isso, tá? Então, algumas fontes aí, fontes que falaram uma semana antes, exatamente o dia que o presidente Donald iria capturar o Nicolai Maduro, agora estão dizendo algo ainda mais estarrecedor, dizendo que nas próximas 2 semanas vão rolar aí acusações formais
e até detenções de ex-funcionários dessas empresas e também de líderes atuais e antigos no nível estadual e federal nos Estados Unidos, em vários estados norte-americanos, tá? Então, a fonte afirma que isso seria o começo de uma limpeza muito grande. Botar atrás as grades quem teria atrapalhado o presidente Donald em 2020, acabar com todo esse sistema que favorece isso e mudar completamente a maneira como as escolhas dos pleitos são feitas. Agora, já tem um outro problema aí, porque, por um lado, a gente tem uma fonte que está dizendo que pessoas serão detidas aí nas próximas 2 semanas, mas, por outro lado, a gente teve algo muito estranho acontecendo ontem, dia 13 de janeiro de 2026. Porque o ex-presidente Bill Clinton e a sua esposa não compareceram a um depoimento fechado exigido pelo Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Esse comitê, que é liderado por republicanos, né, como é o caso do deputado James Comer, ele está investigando o caso lá do Jeffrey Frankenstein e quer saber mais sobre as antigas conexões sociais da família Clinton com o Jefinho. A gente sabe que o Clinton, ele viajou no avião lá do Jefinho várias vezes entre os anos 1990 e 2000. Os Clintons até receberam uma intimação da Câmara para comparecer, então, agora e responder perguntas sobre isso debaixo de juramento, e mentir debaixo de juramento gera detenção lá nos Estados Unidos. Só que aí o que acontece? Os Clintons não foram. Eles foram intimados a se apresentar nessa comissão na Câmara Americana, mas eles não foram. Eles não foram argumentando o quê? Eles argumentaram que já tinham declarado por escrito tudo o que eles sabem. Informações que eles tinham, né? Porque eles falam que eles não têm conhecimento nenhum sobre isso. A gente sabe que a intimação do Congresso ela é válida legalmente, tá? Ela tem, assim, mais um efeito, apesar dela ser válida legalmente, ela tem mais um efeito de envergonhar rivais, tá? E a gente sabe que isso é política partidária e parte de uma tentativa de desmontar a imagem do oponente, só que eles se recusaram aí, tá? Agora, que tipo de prejuízo eles podem enfrentar por ter faltado ou por não ter obedecido a essa intimação da Câmara norte-americana? O comitê que ficou no vácuo, que chamou, né, mas eles não foram, já anunciou que vai fazer ali uma reunião para declarar o Bill Clinton e possivelmente a sua esposa naquilo que os americanos chamam de Contempt of Congress, que é como se eles levassem uma bronca oficial do Congresso. A Câmara norte-americana, controlada pelos republicanos, tem condição de aprovar isso muito facilmente. É um negócio mais simbólico, porque fica como um carimbo assim, de desobediente na ficha dele e vira um argumento político para o presidente Donald e para os seus aliados partirem para cima dos democratas, dizendo que eles se acham acima da lei. Agora, pode haver um processo em cima deles por isso? Depois deles votarem essa ideia do contempt, né, que eu falei para vocês, o caso pode ir para o Departamento de Justiça, que é controlado pelo presidente Donald. O Departamento de Justiça pode decidir processá-los criminalmente por desacato, que pode levar uma multa ou até a detenção. Isso já aconteceu outras vezes, como aliados do presidente Donald, como o Estevão Bannon, né, e o Pedro Navarro, que pegaram chilindró por recusar essas intimações. Agora, obviamente, a família Clinton tem advogados muito bons e que, se isso acabar acontecendo, vão brigar na justiça dizendo que essa intimação é inconstitucional. Isso pode virar uma briga longa nos tribunais e o Departamento de Justiça, lembrando, comandado pelo presidente Donald, pode usar isso tudo para pressionar. Mas, ao contrário do Estevão Bannon e do Pedro Navarro, processar ex-presidentes é um negócio mais polêmico e mais raro, né? A não ser que surjam imagens e documentos altamente comprometedores e contundentes contra eles a partir dessas delações do Nicolau Maduro.
Mas isso traz um grande prejuízo para a imagem pública deles, né? Porque muita gente, especialmente os apoiadores do presidente Donald, para eles, o fato deles não terem ido, isso reforça a ideia de que eles têm algo a esconder, né? Então muita gente já está perguntando, se não tem algo a esconder, por que que não foi, né? Então, mesmo sem isso trazer prova de alguma coisa ilegal, a recusa faz parecer que eles são culpados, né? Para quem já estava desconfiando. De outro lado, os democratas e apoiadores dos Clinton dizem que isso tudo é uma tentativa de intimidação e tal, é só para distrair as pessoas, porque o presidente Donald teria prometido que ia liberar todos os documentos do caso do Jefinho e não liberou, tá? Então, assim, a recusa não prova que eles fizeram algo errado, né? O Clinton sempre disse que cortou relações com o Jefinho Frankenstein antes desses delitos virem à tona, que não sabia de nada, mas politicamente é uma espécie de prejuízo forte para eles, tá? Porque gera mais conversas negativas, dá margem para os republicanos os criticarem e pode levar a processos chatos e caros, tá? Ou seja, é mais uma briga política no meio do caos dos arquivos do Jefinho Frankenstein e mostra como o caso continua ainda gerando muita polêmica. Mas agora vem a grande questão. Se o presidente Donald está querendo pegar a informação do Nicolau Imaturo para botar no chilindró os seus oponentes, parece que os seus oponentes já estão vindo com a tréplica. E é essa tréplica aí que o negócio tá estranho, tá? Porque o problema é que parece que o pessoal do time dos Clinton, dos democratas e do Obama também já soltaram uma contraofensiva. E essa contraofensiva eu vou dizer para vocês, contra o presidente Donald foi bem sinistra, bem estranha, informações difíceis de acreditar, mas altamente contundentes contra o presidente Donald, tá? Recentemente, nos últimos dias agora de janeiro, um veterano do sistema de defesa americano, tá? Eu não vou falar o nome dele aqui para evitar a polêmica, né? Mas o sobrenome dele é Riley. Ele divulgou gravações de áudio com alegações estranhíssimas, sinistras sobre o seu passado. Ele, que serviu às forças de defesa americana, afirma ter sido levado, quando ele era muito pequenino ali, por um grupo que pegava pequeninos e fazia maldades como pequeninos, tá? Isso entre os anos 80 e 90. Segundo esse cara, isso aconteceu em ambientes controlados por pessoas muito ricas e poderosas, incluindo figuras ligadas ao Jefinho Frankenstein, né? Só que na história desse cara, o presidente Donald entra na jogada. Porque esse cara afirma que o presidente Donald estava presente nos momentos enquanto ele era pequenino e estavam fazendo maldades com ele. Inclusive, ele descreve o presidente Donald como alguém que o levou quando ele era criança, tá? E sugere que o presidente Donald, ele não era apenas alguém que se envolveu nisso por acaso. Esse cara, com esse relato que é muito difícil de acreditar, ele diz que o presidente Donald era uma figura central ou o chefe da rede do Jefinho Frankenstein. Meus amigos, o cara está dizendo que o presidente Donald era o chefe do Jefinho. Parece que essa é a contraofensiva dos democratas e dos Clinton, né? Ou seja, o cara está dizendo que o presidente Donald não era só amigo, mas possivelmente alguém com autoridade ou com influência sobre a operação dessas atividades que faziam maldade com pessoas menores. Ele diz ter presenciado pessoas sendo eliminadas, né? Coisas pesadíssimas, e ele menciona que essas coisas aconteciam em festas ou residências da elite, que o presidente Donald e outros poderosos usavam isso para manter o controle sobre os caras através de documentos comprometedores, né? Esse cara, então, ele se apresenta como alguém que sobreviveu a isso, que agora quer expor a verdade. Obviamente, ele não forneceu provas concretas, né, documentos ou testemunhos independentes até o momento. A gente sabe que o Jefinho Frankenstein era conhecido por ser dono de uma rede ali que fazia transporte de pessoas menores para fazer maldades com elas, né, pessoas pequenas. E o presidente Donald, isso é fato, era amigo dele nos anos 90 e 2000, voou várias vezes nos aviões particulares do Jefinho e também participou de várias festas em comum. O
presidente Donald, obviamente, sempre negou qualquer envolvimento nessas coisas, dizendo que ele cortou laços com esse cara por volta de 2004. Depois começaram a surgir rumores desses malfeitos aí. No entanto, com a liberação parcial agora, em dezembro de 2025, no dia 19 de dezembro, desses arquivos, né, dos documentos do governo sobre esse caso, nomes como o nome do presidente Donald aparecem várias vezes, o que reacendeu essas antigas informações. Ou seja, o relato desse cara se encaixa nesse caso, mas ele é muito estranho porque ele é novo e vem de alguém que se diz ali ser uma testemunha em primeira mão disso tudo que aconteceu, tá? Resumindo, é um caso chocante, é um caso grave, mas por enquanto é só uma declaração sem provas sólidas, mas a informação é contundente. Ou seja, seguindo esse padrão que a gente apresentou no início dessa conversa, o presidente Donald está com mais um abacaxi para ele descascar e ele pode querer iniciar um novo conflito direto contra, nesse caso agora, não contra os venezuelanos, mas contra os iranianos, para abafar esse novo caso. Vai cair como uma luva se a gente tiver nessa semana ou na semana que vem esse confronto aberto com os iranianos já começando. Seria perfeito para desviar a atenção da opinião pública, tá? Agora, tem algo além aí. Se isso que esse cara falou é verdade, provavelmente não é, mas se o que ele, numa hipótese mais remota, se o que ele falou é verdade, isso comprovaria algumas outras informações grotescas e estranhíssimas sobre o presidente Donald que foram reveladas em alguns livros que poucas pessoas conhecem. A gente poderia chamar de livros secretos que contam histórias dos anos 80. Envolvimentos ali em coisas escabrosas, malignas, que você não faz ideia. Mas, se isso for verdade, envolvimento com essas coisas escabrosas, explicaria muita coisa. Por exemplo, a aproximação do presidente Donald com o Putin, lá de Moscou, e o plano secreto que ambos têm para o mundo. Então eu te faço um convite nesse momento. Você quer saber que livro é esse? Você quer saber o que esse livro revela? Vou revelar isso tudo para vocês agora, lá na Arca. Vamos lá para a Arca para eu falar com vocês sobre essa história? Eu tenho certeza que vai mudar a sua visão de mundo e eu digo para vocês, isso são hipóteses desse envolvimento do presidente Donald com essas coisas, mas em cima dessas hipóteses é que eu tenho acertado várias coisas que eu tenho falado que vai acontecer. Então, o livro o conteúdo desse livro secreto é muito difícil de acreditar. Mas quando você começa a prever movimentos a partir desse livro, as coisas vão batendo. E é assim, por exemplo, que eu acertei com um mês de antecedência que o presidente Donald iam tentar eliminá-lo. Ele iria quase bater as botas, mas não ia bater as botas. Ia sobreviver, ia dizer que foi Deus que o salvou e isso o ajudaria a voltar ao poder. Eu falei isso com um mês de antecedência. Como é que eu cheguei nessa informação? Cruzando esses dados. Tá? Se você quer ver o corte desse vídeo, é só você colocar no YouTube assim, Daniel Lopes é roteirista dos Simpsons. E você vai ver um corte do Flow Podcast, onde eu falei isso um mês antes de tentarem tirar a vida do presidente Donald. Ele quase bateu as botas, não bateu as botas, falou que foi Deus que salvou e isso deu muita força para ele voltar ao poder. Exatamente como eu falei que ia acontecer. Como é que eu consegui falar isso um mês antes de acontecer? Lendo esses livros aí que quase ninguém conhece e cruzando os dados. Eu vou apresentar para você esse livro específico, que se for tudo verdade e o presidente Donald for um dos personagens desse livro, ele é uma pessoa bem sinistra, envolvida com umas coisas que só Deus não duvida. Vou explicar isso tudo agora na Arca, para você assinar a Arca, é muito fácil. É só você clicar no link que está no chat, está fixo no topo do chat, está aqui embaixo do vídeo, está na descrição do vídeo, está no primeiro comentário aqui embaixo do vídeo e faça a sua assinatura da Arca anual, porque se você fizer a sua assinatura anual, você vai ter acesso a 24% de desconto, que equivale a R$ 198,50 de desconto. Vamos lá? Quer deixar de ser bobão e ser um cara inteirado, uma mulher inteirada que sabe a verdade e não vai ficar defendendo gente aí que você não conhece? Vamos lá agora. Link tá aqui embaixo. Valeu.